Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de didática, fundamentos e práticas. Eu sou a professora Cristiana Damasceno, e na aula de hoje nós vamos falar sobre as interfaces do processo de ensino e de aprendizagem. Que interfaces são essas? Quais são as relações dela com o professor, com o papel do professor? Então, eu peço que vocês fiquem aqui até o final dessa aula para que vocês compreendam um pouco desse processo, tá bom? A natureza do trabalho docente é a mediação da relação cognoscitiva entre o aluno e os conteúdos das disciplinas escolares. Então, essa relação entre transmissão e organização de conteúdo, daquilo que vai ser ensinado, estão do mesmo caminho, né? Estão sempre congruindo para o mesmo lugar. Ensinar e aprender são duas facetas do mesmo processo. Então, a gente precisa entender que a natureza do trabalho docente vai ser justamente essa relação, essa mediação entre o que é ensinado e o que é aprendido, né? E como vai ser ensinado e como vai ser aprendido. Então, é papel do professor estar sempre ligado, sempre antenado nas relações do ensinar e do aprender. E aí a gente vai ver esse ensino e aprendizagem como essa via de mão dupla, né, que uma mão vem e a outra mão vai, que numa se ensina e a outra se aprende. E aí, como que a gente tem que ver essa aprendizagem? Não a aprendizagem casual somente, espontânea, que surge naturalmente da interação entre as pessoas e com o ambiente em que vivem. Mas, se falando de escola, se falando de didática, a gente precisa pensar numa aprendizagem organizada. E como é essa aprendizagem organizada? É uma aprendizagem que é intencional, que é sistemática, que ela é organizada, ela é pensada com começo, meio e fim, que ela é planejada, e dentro desse planejamento ela vai trazer objetivos, estratégias, recursos, processo avaliativo, o conteúdo que vai ser ministrado e por aí vai. E aí a gente precisa, dentro desse processo de compreender essas interfaces da ação pedagógica, que é o ensino e a aprendizagem, entender o que é o ensino. O que é o ensino? É a atividade de mediação pela qual são providas as condições e os meios para os alunos se tornarem sujeitos ativos na assimilação de conhecimentos. Nós não estamos dizendo aqui que é a transmissão de conhecimento, mas é a mediação das condições e dos meios para que os alunos possam assimilar o conhecimento, para que os alunos possam construir o seu próprio conhecimento, tá? E aí a gente tem algumas funções que são inseparáveis do ensino. Por exemplo, organizar os conteúdos faz parte da atividade de ensino. Orientar os alunos também faz parte da ação do ensino. Dirigir e controlar a atividade docente para os objetivos da aprendizagem. Todo o foco do ensino é voltado para a aprendizagem. Então, a gente precisa ter claro quais são os objetivos que queremos alcançar, quais são os tipos de aprendizagem que queremos alcançar. E aí, quando a gente tem essas funções que a gente chama de que a didática chama de inseparáveis, a gente vai estar podendo dizer que está dentro de um processo de ensino sistematizado, planejado e coerente com aquilo que o aluno precisa. E como é que acontece a unidade entre o ensino e a aprendizagem? O ensino, ele não existe por si mesmo, mas na relação com a aprendizagem, né? Então, eu acabei de dizer para vocês, quando a gente pensa no ensino, a gente já tem que pensar o que nós queremos ensinar, o que o aluno vai aprender. Então, essa relação com a aprendizagem, ela é muito minuciosa, né? Elas estão interligadas. Então, a unidade entre ensino e aprendizagem fica comprometida se o ensino se caracterizar somente por memorização. Então, se a gente quer um ensino de qualidade, que vai gerar uma aprendizagem significativa, a gente não pode pensar um ensino baseado na memorização, tá?
o professor, ele não deve ter a postura de que ele é o detentor do saber, o detentor de todo conhecimento. Ele precisa se entender e se compreender, se identificar como mediador desse processo, porque é o aluno que vai construir o seu conhecimento mediado pelo professor. Quando os alunos são deixados sozinhos com o pretexto de que o professor somente deve facilitar a aprendizagem e não ensinar. E a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala que o professor ele é mediador, né? O professor ele é mediador, ele é estimulador, ele é incentivador do processo de ensino-aprendizagem. Mas ele não pode deixar o aluno sozinho, achando que o aluno, por si só, por conta própria, vai desenvolver todas as habilidades, todas as estratégias de aprendizagem que ele precisa. E ele precisa, sim, mas ele precisa com o intermédio do professor. Aqui são alguns objetivos do trabalho docente, nós já até falamos sobre ele na aula passada. Assegurar aos alunos o domínio dos conteúdos, isso é fundamental, né? Então, o professor precisa ter claro quais são esses conteúdos que vão ser trabalhados. Criar condições e os meios para que os alunos dominem métodos de estudo e trabalho intelectual visando sua autonomia. E aqui entra a metodologia, as estratégias, tanto de ensino como de aprendizagem, que vão ser colocadas em prática. Orientar as tarefas de ensino para objetivos educativos de formação. Então, o professor, ele precisa levar em consideração essas tarefas de ensino e os seus objetivos, para que possa ter uma relação direta. Não adianta eu estar trabalhando, a escola toda está pensando, está com foco em um objetivo, e aí eu tenho outro objetivo, eu tenho outra situação de aprendizagem, e aí a gente vai ficar desfocado, né? Então, preciso orientar essas tarefas de ensino para os objetivos educativos de formação. E aí, como que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz como é que o professor, vocês que estão em processo de formação, vão entender como é que essa ação didática, essa ação pedagógica, a aula propriamente dita, ela vai acontecer? Ela vai acontecer através de 3 marcos. O marco conceitual, que está relacionado com os referenciais teóricos, que a gente vai ler, que a gente vai estudar. O marco operacional, que é a ação, né? É a ação pedagógica que está baseada no PP, que é a proposta pedagógica da escola. Toda escola tem um projeto pedagógico que deve ser colocado em prática, que deve ser discutido com a equipe. E a situação concreta, que é o marco situacional, é o contexto onde essa escola está inserida, onde esses alunos estão inseridos, como que a gente vai trabalhar dentro daquela condição real da escola. Então, é necessário que o professor tenha um referencial teórico que o oriente na interação com as contradições e o desenvolvimento da prática. Então, é esse referencial teórico que nós falávamos na aula passada, que é a indissociabilidade entre teoria e prática, que vai dar sustentação para que o professor possa, através da proposta pedagógica, propor uma ação didática que seja de acordo com a realidade em que o aluno esteja inserido, tá? E aí a gente vai ter, como forma de sistematização, de organização desse ensino-aprendizagem, operações didáticas para efetivação de um processo intencional. Primeiramente, a gente tem um planejamento, que é fundamental e que não se deve abrir mão em hipótese alguma quando a gente fala de educação formal, né, de escola, de processo educativo formalizado. A gente tem a direção do processo de ensino-aprendizagem, que são os conhecimentos que vão ser trabalhados dentro desse processo de ensino-aprendizagem, e a avaliação desse processo, que não é só daquilo que foi aprendido, mas também daquilo que foi ensinado, a partir do olhar do professor e do olhar do aluno, e do olhar da comunidade pedagógica, tá? Então, quando a gente se refere a planejamento, a gente tem que ver, será que esse planejamento ele tem uma relação entre a proposta pedagógica e a BNCC, que é o currículo que vai ser ensinado? Esse planejamento ele tem que ter domínio dos conteúdos e sua relação com a prática social. A gente não estudou que a educação é uma prática social? Então, esse planejamento ele tem que estar direcionado para essa prática social, porque senão a gente não vai ter a efetivação desse trabalho. Conhecimento e domínio dos vários métodos de ensino e procedimentos didáticos.
o professor, ele precisa fazer uso desse conhecimento da didática, que é justamente a utilização de técnicas, de estratégias de ensino, o domínio desses métodos de ensino, tá? Dos procedimentos didáticos que vão ser utilizados de acordo com a realidade, de acordo com o contexto, de acordo com a turma, tá? Consulta e pesquisa materiais diversificados para elaboração prévia das aulas, isso é fundamental no planejamento. Eu não tenho que ter um planejamento pronto e acabado, esse planejamento ele é flexível, ele é mutante, né? Ele está em constante mutação. E quando a gente fala desse segundo processo, né, que é a direção do processo de ensino-aprendizagem, a gente precisa levar em consideração o conhecimento das etapas do processo de ensino, a didatização dos conteúdos, que é aquela explanação, aquela explicação do conteúdo que vai ser trabalhado, as habilidades em expressar ideias com clareza e de forma acessível, partindo da linguagem corrente dos alunos. O professor ele precisa saber utilizar ideias, expressões adequadas de acordo com a faixa etária, para que ele se torne cada vez mais acessível, um conhecimento que vai ser discutido de forma acessível por parte dos alunos. E aí a gente precisa também falar sobre a ludicidade, sobre a alegria dessa aula, sobre a diversão que essa aula vai proporcionar e, consequentemente, a relação dela com a vida. Tomar os conteúdos significativos, contextualizados e relacionados com a prática social, que é justamente o que eu acabei de dizer. Esses conteúdos que são significativos, que têm uma relação com a vida, eles vão ser mais fáceis de ser abstraídos, de ser compreendidos. A problematização de situações é fundamental, né? Estabelecer relação coerente com os estudantes, e essa relação com os estudantes, ela tem uma força muito grande, porque a depender da não relação, vai comprometer o aprendizado e o ensino. E estimular o interesse pelos estudos. Esse é o papel, talvez o grande papel do professor, é estimular, incentivar o aluno a ser protagonista do seu próprio processo de ensino e aprendizagem. E aí a gente tem a pré-produção, né, da aula, que é o planejamento, a produção da aula, que é a direção do processo de ensino-aprendizagem, e a avaliação, que é o pós-produção, que é justamente a verificação contínua quanto aos objetivos e o rendimento das atividades, seja dos alunos, seja em relação ao trabalho do próprio professor, tá? O domínio desses meios e recursos e verificar as dificuldades para a tomada de decisões. Então, a partir daquilo que não foi aprendido, a gente precisa rever a prática, rever as estratégias, rever o planejamento, para poder redefinir caminhos, certo? Então, o processo didático, assim, desenvolve-se mediante a ação recíproca dos componentes fundamentais do ensino, os objetivos da educação e da instrução, os conteúdos, o ensino e a aprendizagem, os métodos, as formas e meios de organização das condições da situação didática e avaliação. Então, todos esses tópicos, né, desde o objetivo, o conteúdo, métodos, formas, meios, avaliação, são elementos fundantes da didática dentro do processo educativo, que a gente precisa conhecer cada um deles, tá certo? Então, quando a gente fala desses elementos fundantes, a gente vai pensar o conteúdo, o que eu vou ensinar, o método, como que eu vou ensinar, e o objetivo, para que eu vou ensinar. Então, esses 3 pontos são fundamentais dentro de um planejamento pedagógico. E aí, a gente, quando fala de planejamento pedagógico, a gente pensa em estrutura desse trabalho docente, né, que são a sequência de atos sucessivos e interrelacionados para se atingir os objetivos que a gente quer. O trabalho docente é uma atividade intencional, planejada, conscientemente visando atingir os objetivos previamente estabelecidos. Por isso, precisa ser estruturado e ordenado, tá? Por isso, precisa dessa organização, dessa sistematização. E aí, dentro dos métodos de ensino, que é o como ensinar, os objetivos estabelecidos, eles não se realizam por si mesmos, né? É necessária a atuação, ou seja, a organização de uma sequência de ações para atingir os objetivos, que é justamente a metodologia que vai ser utilizada na sala de aula, né? Na aula que a gente vai ministrar, para se alcançar aqueles objetivos iniciais. E aí, a gente tem alguns princípios básicos desse ensino. O ensino, ele precisa ter um caráter científico e sistematizado, ele não é um ensino familiar, ele não é um ensino da comunidade, onde as coisas acontecem de forma
aliás, de forma contextualizada, porém sem uma organicidade, sem uma estrutura lógica. Ele precisa ser compreensível e possível de ser assimilado. Então, a gente precisa levar em consideração as teorias do ensino e da aprendizagem. Quando a gente fala, por exemplo, da zona de desenvolvimento proximal, saber o que o aluno já sabe, aquilo que ele precisa aprender, para que a gente possa estimular cada vez mais o seu desenvolvimento pleno, assegurar a relação conhecimento e prática, assentar-se na unidade ensino-aprendizagem, nessa relação do ensino-aprendizagem, quando eu ensino, eu aprendo, e quando eu aprendo, eu ensino. Garantir a solidez dos conhecimentos. Os conhecimentos não são apresentados pelo professor, discutidos pelos professores e pelos alunos na base do achismo. O professor, ele precisa trazer esse caráter científico do conhecimento para a sala de aula, tá? Levar a vinculação ao trabalho coletivo, relacionada a particularidades individuais. Então, a gente precisa, embora faça um planejamento para um grupo de alunos, mas a gente precisa lembrar e levar em consideração que existem especificidades, existem particularidades, existem alunos que aprendem mais com a conversa, existem alunos que aprendem mais com a prática, existem alunos que são mais tagarelas, existem alunos que são mais calados. Então, a gente precisa levar em consideração todas essas particularidades individuais. E aí a gente tem alguns tipos de métodos que são utilizados em sala de aula, método de exposição pelo professor, que é muito isso que eu estou fazendo com vocês, que é a exposição verbal, demonstração, ilustração, exemplos utilizados. Nesse método de ensino, o aluno ele é muito receptor, né? Ele tem muito a possibilidade da escuta, da observação, sem muita oportunidade de prática, né, de discussão. Mas também é necessário em algumas situações, principalmente quando esse conhecimento ele é realmente de caráter científico e que precisa ser discutido a partir de um ponto mais teórico, né, que às vezes o aluno, a depender de qualquer que seja a série, mas o aluno ainda não tem tanto domínio. A gente tem também o método do trabalho independente, né, que é para que o trabalho independente seja de fato um método pedagógico, é preciso que seja planejado em correspondência com os objetivos, com os conteúdos e outros procedimentos metodológicos. E como que acontece esse trabalho independente? São tarefas dirigidas e orientadas pelos professores que os alunos resolvem de modo relativamente independente. Então, é quando a gente oportuniza o aluno a pensar, a construir o seu conhecimento. E a gente tem também um método de elaboração conjunta, que é o que a gente chama de conversação didática, tá? Que pode ser direta ou indireta, que a gente vai trabalhar com a interação ativa entre o professor e o aluno. O método de trabalho em grupo, que a gente faz, por exemplo, debates, grupos de verbalização, grupo de observação, seminários, brainstorm. Esse grupo de trabalho, esse método de trabalho em grupo, ele tem a finalidade principal obter a cooperação dos alunos entre si na realização de uma tarefa. Ele não pode ser utilizado em toda a aula, ele tem um caráter transitório, né? Ele deve ser empregado de vez em quando. E qualquer que sejam os procedimentos, os trabalhos em grupo, deve desenvolver a capacidade de verbalização dos alunos. Então, é justamente o trabalho de oralidade, né? Um trabalho em que o aluno, de qualquer que seja a série, de qualquer que seja o curso, ele vai ter a oportunidade de estar discutindo, trazendo à tona questões que devem estar relacionadas aos conteúdos do seu curso, da sua série, tá certo? E aí a gente tem atividades especiais também que necessitam de planejamento, de execução e de avaliação, como estudos do meio, jornal escolar, assembleias, visitas, aulas passeio, teatro, bibliotecas, tá? Nós vamos falar mais dessas metodologias específicas numa aula só sobre metodologia, tá certo? E aí a gente precisa entender que não há um método único de ensino, mas uma variedade de métodos cuja escolha depende dos conteúdos, das disciplinas, das situações didáticas específicas e das características socioculturais dos alunos. Não adianta eu dizer que eu vou trabalhar vou realizar um método de trabalho em grupo, mas se a turma não permite, se a turma não está harmonizada, eu preciso buscar um outro método, conhecer outras possibilidades para que eu possa estar aplicando dentro dessa turma. Né? E aí, consequentemente, eu preciso entender
que o Libânio disse tem total veracidade, né? Que não existe só um método, são vários métodos e que eles vão se adaptar ao conteúdo que vai ser ensinado, à disciplina que vai ser ensinada e às situações didáticas específicas desse grupo, que também é específico, tá bom? E aí, gente, eu quero agradecê-los por estarem aqui até esse momento e dizer que eu estou deixando material de muita importância para que vocês leiam nesse módulo e possam realizar as atividades, tá certo? Um abraço no coração de vocês. E aí, eu só quero dizer até a nossa próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.